Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar como se faz a dosimetria da pena no caso de existir mais de uma qualificadora para o crime de homicídio. Imagine um homicídio duplamente qualificado. Como que o juiz vai fazer a dosimetria da pena neste homicídio? E também se for um homicídio triplamente qualificado, como que o juiz vai fazer a dosimetria da pena? Você sabe fazer essa dosimetria da pena? É isso que eu vou tentar explicar aqui hoje para você. Antes disso, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e professor de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se você estiver gostando do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e partilhar este vídeo com os demais amigos. Então vamos lá. Imagine um homicídio duplamente qualificado. Vamos lá, o homicídio ele está previsto no artigo 121 caput do Código Penal. No 121 caput prevê o homicídio simples. No 121 parágrafo 1º prevê o homicídio qualificado. E no 121 parágrafo 2º prevê vários casos de homicídio qualificado. Então, 121 caput de homicídio simples, 121 parágrafo 1º homicídio privilegiado e 121 parágrafo 2º homicídio qualificado. E aí traz várias hipóteses que são capazes de qualificar o homicídio. Eu já disse até aqui para vocês que é muito importante entender quando é que se aplica o homicídio simples. O homicídio simples ele é residual, ou seja, se o fato concreto é capaz de caracterizar um crime de homicídio doloso, mas esse homicídio doloso não se inserir nem no parágrafo 1º do homicídio privilegiado e nem no parágrafo 2º do homicídio qualificado, significa dizer que a gente está diante de um caso de homicídio simples. Então, o homicídio qualificado, as hipóteses estão expressamente elencadas no artigo 121, parágrafo 2º. O homicídio privilegiado, as hipóteses estão elencadas no 121, parágrafo 1º. E, de forma residual, nós temos o 121 caput, que prevê o homicídio simples. E nós temos, no 121, parágrafo 2º, várias qualificadoras. E aí nós podemos ter um caso concreto em que exista um homicídio qualificado, em que exista uma qualificadora mais uma qualificadora, duas qualificadoras. Como que o juiz vai aplicar a pena no caso de homicídio duplamente qualificado? Aqui é importante a gente entender o seguinte: a qualificadora não se confunde com causa de aumento de pena. Por quê? Porque a qualificadora traz uma pena nova. Então vejam que no 121 caput, a pena para o homicídio é de 6 a 20 anos. E no homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Então eu posso tranquilamente afirmar que o parágrafo 2º ele prevê casos de qualificadoras, porque traz uma pena nova. A pena do homicídio qualificado é completamente diferente da pena prevista para o homicídio simples. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos, a do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Então vejam que aqui no 121, parágrafo 2º, o que existe, na verdade, são qualificadoras, são hipóteses capazes de caracterizarem o homicídio qualificado. Agora, se existem duas qualificadoras, e isso pode acontecer, vamos imaginar que o homicídio é cometido mediante paga e por envenenamento. Existem aqui duas qualificadoras. Como é que o juiz vai aplicar essa pena? Nós temos que entender primeiro o critério trifásico. No critério trifásico, o juiz aplica a pena base, e aqui ele aplica a pena base, que é a primeira fase de aplicação da pena, utilizando-se das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Numa segunda fase, que é a da pena intermediária, o juiz atenderá às agravantes e às atenuantes. E tem uma terceira fase, que nós chamamos de pena definitiva, em que o juiz analisa causa de aumento e causa de diminuição da pena. Esse é um critério trifásico adotado expressamente no artigo 68 do Código Penal
e foi elaborado pelo professor Nelson Hungria. Então, toda pena, na hora que o juiz vai fixar a pena em concreto, ele passa por essas três fases. Fixação da pena base, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Numa segunda fase, chamada de pena intermediária, o juiz analisa agravantes e atenuantes. E numa terceira fase, chamada de pena definitiva, o juiz, então, analisará causas de aumento e causas de diminuição da pena. Então, vejam, se se trata de um homicídio qualificado, a pena é nova. Então, o juiz vai começar a fixar a pena do homicídio em 12 anos. Por quê? Porque já existe uma qualificadora que trouxe a pena nova, ele vai, então, começar a fixar a pena desse homicídio em 12 anos. Vejam que ele não começou a fixar a pena com base nos 6 anos, mas ele começou com base nos 12 anos. Por quê? Porque é um homicídio qualificado, e o homicídio qualificado ele se caracteriza por trazer uma pena nova, uma pena completamente diferente da pena prevista anteriormente no caput. Ok? Então, o juiz vai começar a fixar a pena desse homicídio em 12 anos. Agora, ele se depara diante de duas qualificadoras. O que ele vai fazer? Vejam, ele não pode descartar essa segunda qualificadora, porque seria um caso de absoluta injustiça, né? O sujeito cometeu um crime gravíssimo, um homicídio mediante paga ou promessa de recompensa utilizando-se de veneno, duas qualificadoras, e o juiz utilizou uma primeira, vamos imaginar que ele usou essa primeira qualificadora aqui, que é a promessa de recompensa, paga ou promessa de recompensa. Ele não poderia descartar o veneno, porque o veneno é uma outra qualificadora. Então, como que ele faz para aplicar o veneno nessa dosimetria da pena, ou seja, a segunda qualificadora? Na verdade, gente, o que ele vai fazer? A pena base é utilizada com base nas circunstâncias judiciais. Ele vai verificar se essa circunstância aqui, que qualifica o crime de homicídio, o veneno, está previsto também como agravante ou atenuante. E aí ele dá uma olhada lá no artigo que prevê a agravante, que é o artigo 61, né, do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena. E aí vem elencando, e entre o rol das circunstâncias que sempre agravam a pena, o artigo 61, inciso 2, a linha D, prevê o veneno. Então, o veneno está no 61, 2D. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai utilizar a paga ou promessa de recompensa para qualificar o crime de homicídio, começando a fixar a pena em 12 anos, e depois ele vai utilizar o veneno como uma agravante genérica. E aí, então, vai aumentar a pena em até 1/6 da pena. Por quê? Porque a agravante genérica autoriza o aumento, segundo já entendeu a jurisprudência brasileira, que no caso de agravante o juiz deve fixar o aumento da pena em 1/6. 1/6 que deverá incidir com base na pena base. Então o juiz vai aumentar 1/6 da pena por causa dessa agravante, e esse 1/6 incidirá sobre a pena base, ou seja, sobre os 12 anos, se não existe nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu. Então, usa uma circunstância para qualificar, usa outra circunstância qualificadora como agravante genérica. Agora, se essa segunda qualificadora não existisse previsão dela como agravante genérica, o juiz iria utilizar essa circunstância qualificadora como circunstância judicial desfavorável ao réu. Então, ele dá uma preferência à agravante, que é uma circunstância legal, se existir previsão dessa qualificadora como agravante, e aí, então, ele aplica a pena. Se não existir a previsão dessa qualificadora como agravante, ele não vai utilizar como agravante, mas utiliza, então, essa qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Então, ele vai primeiro pegar a primeira qualificadora para iniciar a fixação da pena. A segunda qualificadora, ele foi no 61, 2D e viu que está prevista como agravante, ele aplica como agravante. Se não estivesse prevista como agravante, ele ia jogar o veneno como circunstância judicial desfavorável.
Se existir uma outra qualificadora, por exemplo, um homicídio triplamente qualificado, o juiz vai fazer o mesmo raciocínio. Vai verificar se essa outra qualificadora está prevista como agravante. Se estiver prevista como agravante, ele vai colocar como agravante. Se não estiver prevista como agravante, ele coloca como circunstância judicial desfavorável. Isso não é bis in idem. Por que não é bis in idem? Porque a gente está tratando de qualificadoras diversas. Neste caso aqui, nós temos duas qualificadoras. O juiz está aplicando uma para qualificar, a outra como agravante genérica, porque existe a previsão legal. Essa posição que eu estou passando para vocês já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal e já foi adotada também pelo STJ. E olha que interessante, existe uma súmula no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que faz essa previsão expressa. Eu estou me referindo aqui à súmula 27 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e de Territórios. Olha o que ele diz aqui. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado bis in idem. Então vejam que já existe súmula no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, súmula 27, que prevê expressamente isso. E esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Uma qualificadora você utiliza para qualificar, a outra qualificadora, se existir previsão legal dela como agravante genérica, no artigo 61 do Código Penal você utiliza como agravante, se não existir previsão dela, você utiliza como circunstância judicial desfavorável. Agora lembre-se, o juiz, na hora de fixar a pena, na hora de fazer a dosimetria da pena, obrigatoriamente ele terá que fazer a análise em 3 fases. Pena base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Depois ele passa para pena intermediária e analisa agravantes e atenuantes genéricas. Depois ele analisa causas de aumento e causas de diminuição da pena. O homicídio qualificado, ele usa uma qualificadora para iniciar a dosimetria da pena, então ele vai começar a dosimetria da pena com 12 anos, não mais com a pena do homicídio simples de 6 anos, e depois ele vai tentar encaixar a segunda qualificadora. Onde ele vai tentar encaixar primeiro? Como agravante genérica, se existir a previsão legal dela como agravante genérica. Neste caso nosso aqui é o veneno. E o veneno está previsto no artigo 61, inciso 2, a linha D. Então ele pode jogar essa segunda qualificadora como agravante genérica. Se não existisse a previsão do veneno como agravante genérica, ele utilizaria ela como circunstância judicial desfavorável. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Fique com Deus e em paz.